Olá, minhas queridas e meus queridos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Sol e Suas Candinhas. Meus amores, eu quero que vocês assistam esse vídeo até o final e entendam todo o contexto de tudo aquilo que eu irei falar aqui para vocês, ok? É isso mesmo. Esse vídeo é um vídeo que eu pensei muito, analisei muito, se eu deveria fazer. Ai, Sol, por quê? Porque é um vídeo que possivelmente muitos irão entender, porém, muitos irão me julgar, me criticar por eu estar trazendo esse vídeo. É isso mesmo, meus queridos e minhas queridas. Por isso eu quero que vocês prestem bastante atenção e assistam realmente até o final. Por quê? Porque eu vou dar um exemplo do motivo pelo qual eu não concordo com julgamentos incabíveis, tá? É isso mesmo. Por que eu não concordo? Em relação aos vídeos anteriores que eu andei trazendo, falando da família, né? Do pai de 4 filhos, o senhor Francivaldo, que é uma família acolhida e está sendo ajudada pelo nosso querido Eliseu, do canal Eliseu Silva TV, tá? Juntamente com os colaboradores que estão ali, né, ajudando as famílias. Pois muito bem, gente, é em relação à mãe dessas crianças. O porquê de tantos julgamentos e o porquê que eu sou contra esses tais julgamentos. Porque tem gente, desculpe da palavra, viajam na maionese, criam coisas ali da mente delas, do arco da velha, dizendo, portanto, que senhor Francivaldo não deve jamais aceitar essa mãe de volta. Lembrando para vocês que em momento algum foi falado que essa mãe está voltando com o senhor Francivaldo, né? A gente sabe que sim, ela está querendo ver as crianças, o que, diga-se de passagem, o pai aceitou, o senhor Francivaldo aceitou. Então, quando eu digo que ninguém tem que estar julgando a vida de ninguém, eu falo, minha gente, com propriedade de causa. Todos nós sabemos um lado da história, sabemos entre aspas, tá? Porque nós não sabemos o que foi que houve. A única coisa que a gente sabe é que essa mãe se separou desse pai e foi-se embora e deixou as crianças com o pai. O motivo que levou essa senhora a fazer isso, ninguém aqui sabe. Ninguém sabe, tá? E o nosso querido Eliseu, ele é um menino ético. Ele entra ali naquelas histórias, nas histórias daquelas famílias, com o intuito de ajudar e não se aprofundar na vida íntima de ninguém, tá? Para que fique bem claro. Pois muito bem, agora eu vou dar exemplo para vocês, tá? Esse vídeo vai ficar um pouco extenso, mas vale a pena vocês assistirem até o final e entender o porquê que eu sou contra julgamentos descabíveis e desnecessários. Tem gente que gosta de palpitar na vida dos outros, resolver problemas dos outros, problemas estes que, se ela tem na vida dela, ela não consegue resolver nem os problemas dela e quer dar pitaco na vida dos outros. Me desculpe, mas eu sou realista. Quem me acompanha sabe, conhece o posicionamento da Sol e o que eu acho que é errado, eu falo, e o que eu acho que é certo, eu falo. Pois muito bem, vou falar um pouco dando o exemplo
da minha vida, coisa que ninguém aqui conhece, que eu nunca falei. Pois muito bem, eu sou filha de um casal com 5 filhos. É isso mesmo. Sou filha de um casal com 5 filhos. Tudo escadinha. E eu sou a caçula, tá? É tudo escadinha porque cada um é um ano mais velho que o outro. Simples assim. Eu tenho a minha primeira irmã, que é a mais velha, tá? Aí vem 3 rapazes. O rapaz do meio já faleceu há muitos anos. E eu, que sou a caçula, mulher também, né? Pois é. Então, minha gente, o que eu quero dizer para vocês é que, no meu caso, eu fui conhecer a minha mãe quando eu tinha 18 anos de idade. Ai, Sol, como assim? Pois bem, vou voltar lá atrás no tempo, lembrando para vocês que tem situações que nunca me passou pela minha cabeça e que só depois de grande que eu fiquei sabendo. Porque aí uma tia chegou em mim e abriu a história toda, tá? E eu era uma pessoa julgadora. Eu era uma pessoa, pela minha história de vida. Por isso que eu vim nesse vídeo me mostrando, que é para provar para vocês, tá? Que realmente eu estou falando a verdade para vocês. E é um caso a se pensar. É óbvio que a minha história é um tanto quanto diferente da história do Sr. Francivaldo e da ex-esposa dele. Mas cabe sim para abrir a mente das pessoas e as pessoas não ficarem julgando. Sabe? Então vamos lá. O que eu sabia a respeito da minha mãe é que a minha nona contava uma parte da história, lembrando que ela sempre defendeu o filho, no caso, meu pai. Então, era isso que eu sabia, que assim que meu nono faleceu, para quem não sabe, nós que somos, né, de descendência italiana, é nono e nona, avó e avô, né? Minha nona jamais admitiu que a gente chamasse ela de avó, meu nono também, tá? Então tá. A minha nona ficou viúva do meu nono, tá? E ali ela ficou, lavava roupas para 7 famílias, numa bica que ela andava quilômetros, com aquelas trouxas de roupa na cabeça, para ir lavar roupa, para poder sustentar a casa e sustentar os netos, ou seja, os 5 filhos do meu pai. Porque assim que meu nono veio a falecer, meu pai e minha mãe se separaram, com os filhos tudo pitininho, tudo escadinha, como eu disse para vocês. Porém, a minha mãe, a história que eu fiquei sabendo, cresci sabendo, mas a real eu fiquei sabendo mesmo depois que eu já era adulta, tá? A minha mãe, ela separou do meu pai e levou os 5 filhos dela junto. É uma história muito triste. Hoje eu tenho condições de contar para vocês e não me envergonho, porque é algo que realmente é real e se passou na minha vida. Ela levou esses 5 filhos. Eu, a caçulinha, não tinha nem 1 ano de idade. Só que tem um porém. Tudo que eu sabia era que a minha mãe ela tinha se transformado numa alcoólatra, e quem fez a minha mãe se transformar em uma alcoólatra foi a mãe dela, que ia para casa dos meus pais enquanto meu pai estava trabalhando e dava cachaça para minha mãe, e a minha mãe se viciou.
Era isso que eu sabia. E eu sabia também que uma tia, que é irmã da minha mãe, chegou um dia na casa da minha nona e falou: se a senhora não quer ver seus netos morrerem atropelados, vá pegar aquelas crianças, vá buscar aquelas crianças. A minha nona foi com um tio meu buscar a gente. Minha mãe não deixou trazer. Não deixou. Aí, numa outra oportunidade, a minha nona foi novamente com esse meu tio. Enquanto meu tio ficava dentro do barraco que a minha mãe morava junto com a gente e junto com a mãe dela, tomando cachaça, enquanto meu tio foi entretendo as duas dentro daquele barraco, a minha nona foi pegando um por um, enfiando dentro do carro e trouxe nós de volta. Nesse inteirinho, a minha nona já tinha pedido para a vizinhança roupa, sapato, tudo, para colocar na gente quando a gente chegasse ali na casa dela. E ali eu fiquei sabendo também que todos nós, os 5 filhos, nós tínhamos feridas da cabeça aos pés. Essa é a história que eu sabia. E a minha nona jamais admitiu que ninguém falasse um A de mal do meu pai. Então a errada na história quem era? A minha mãe, né? Que ela tinha virado uma alcoólatra. Só que detalhe, ela levou os filhos com ela. E outro detalhe, depois que a minha nona conseguiu pegar nós, ela não veio atrás nunca mais da gente. O meu sonho era conhecer a minha mãe. E a imagem que eu tinha era de uma foto. Uma mulher linda, ela e meu pai. Meu pai também era um boneco. Uma foto de casamento deles. Era aquela imagem que eu tinha da minha mãe. Tá? E quando eu conheci a minha mãe, eu não reconheci aquela mulher. Uma mulher sofrida, já no leito de morte. Entendeu? Ela sequer reconheceu os filhos. Pois é. E eu tô resumindo a história, tá, gente? Eu tô resumindo a história. Depois de todo esse ocorrido, uma tia minha chegou em mim e contou a real. Meu pai era cantor sertanejo, meu pai frequentava as rádios, inclusive a minha mãe, antes dela, né, entrar no vício do álcool, ela ia nas rádios cantar junto com meu pai, ela também cantava. A minha mãe era uma boleira de mão cheia. Esses eram os pontos positivos que eu conhecia a respeito da vida da minha mãe. Tá, tudo bem. Depois que aconteceu tudo isso, uma tia minha chegou em mim. Minha mãe já tinha até falecido, tá? E contou a história, o outro lado da história. Que a minha nona nunca quis que ninguém soubesse, porque era filho dela e ela não queria que falasse mal do filho dela. Era um direito dela, porém ela errou, porque nós crescemos com uma ilusão e achando que a errada da história, a única no caso, seria a minha mãe e a mãe da minha mãe, que viciou a minha mãe no alcoolismo. Pois muito bem, minha gente, essa tia chegou em mim e contou a verdade. Como eu disse para vocês, meu pai era cantor sertanejo e tudo mais. Inclusive eu tenho aqui, tá? Eu tenho gravado aqui discos do meu pai. Eu tenho em pendrive tudo, né? Minha gente, o meu pai traía a minha mãe que nem um condenado, tá? O meu pai bebia também, bebia de cair. Ele chegava em casa, ele jogava a minha mãe no chão, subia em cima dela. Então vocês imaginam, ele acabava com a raça da minha mãe no bater na minha mãe.
Tem uma história que essa minha tia contou, porque antigamente, hoje em dia, tem lugares que ainda fazem velório na própria residência, né? Pois é, hoje é difícil, mas ainda existe. Na ocasião, foi a minha nona, as filhas da minha nona e a minha mãe, na rua de baixo da onde nós morávamos, foram a um velório de um anjinho, um bebê que tinha falecido. A gente fala anjinho, né? Foi pro velório. Meu pai chegou em casa, minha mãe não se encontrava. Sabe o que meu pai fez? Ele descobriu aonde a minha mãe estava, embora ela estivesse com a minha nona, com as irmãs dele, ele foi lá e trouxe a minha mãe apanhando até chegar em casa, pelas ruas. A minha mãe vivia de óculos escuros para esconder os hematomas. É, minha gente. E tem uma passagem que a minha irmã mais velha se recorda até hoje. É por isso que eu falo. Tudo que você faz para uma criança, essa criança grava para o resto da vida. E a minha irmã, até os dias de hoje, ela se lembra de uma história. Meu pai morava num quartinho abaixo da casa da minha nona. E a minha nona criando nós 5. Minha nona chegou no meu pai, porque coitada, né? Tinha que manter os 5 filhos e meu pai não ajudava em absolutamente nada, nem um grão de arroz. A minha nona chegou no meu pai e falou: Orides, me dá um dinheirinho para mim comprar um fubá para fazer uma polenta para essas crianças. Sabe o que meu pai falou? E a minha irmã ouviu e gravou? Deixasse morrer. Eu não mandei a senhora ir buscar eles. Deixasse morrer. Tá bom para vocês ou vocês querem mais? Hein? É por isso que eu falo, minha gente, a gente não é ninguém na fila do pão. E cada um de nós temos sim a nossa história para contar. Tá? É. Por isso que eu falo, a gente não tem que julgar. Então, eu entendo hoje. Me desculpe se vocês acharem que eu estou equivocada, que eu estou errada. Eu entendo hoje que a minha mãe foi uma mulher fraca. Ela teve forças para se separar do meu pai, sair daquela vida que ela vivia, sofrendo, tá? Apanhando de graça, gratuitamente ela apanhava do meu pai, tá? Hoje eu entendo. Mas eu cresci sabendo de uma história totalmente diferente, sabe? E eu julgava. Por que a minha mãe abandonou a gente? Por que a minha mãe nunca veio ver a gente? Por que a minha mãe não veio buscar nós de volta? Hoje eu sei o porquê. E quando ela estava no leito de morte, que eu fiz 18 anos, que essa tia apareceu, dizendo que a minha mãe estava entre a vida e a morte, e o sonho da minha mãe, antes de vir a óbito, era rever os filhos. Primeiro que eu não reconhecia a imagem da minha mãe, porque a imagem que eu tinha era aquela foto bonita dela, né, de casamento. Eu não sabia a história real, e eu julgava a minha mãe, sabe? E hoje eu entendo que ela teve os motivos dela, ela foi fraca, ela deixou-se levar pela mãe dela e começou a beber e se transformou numa alcoólatra. Mas por causa do que aconteceu isso na vida dela? Por causa do que aconteceu tudo isso na nossa vida? Por causa do meu pai, porque ele teve a parcela de culpa dele. Tá? E nunca assumiu os filhos, nunca assumiu os filhos. Pois é, gente. Então, tudo na vida, toda história tem os seus 2 lados. Tá? Por isso que eu falo que a gente não deve julgar. E outra coisa, não é porque você vem assistir um vídeo de 15, 20 minutos que você conhece a história de vida toda
de uma pessoa, a gente não conhece. Então é isso, minha gente, esse vídeo já ficou longo demais. E eu sei, repito, que vai ter gente que vai falar, nossa, Sol, eu nem poderia imaginar o sofrimento. Isso porque eu estou resumindo, tá? Porque tem muito mais coisas nessa história de vida minha e dos meus irmãos. Tem muita coisa. Mas eu decidi, falei, eu vou trazer esse vídeo que é para que as pessoas, além de conhecer um pouco mais a respeito de mim, vai saber, sabe? Que a gente não é ninguém para julgar quem quer que seja. Então, se você quiser vir me criticar por eu ter feito esse vídeo, fique à vontade. Fique à vontade. O que importa é a minha consciência. Aquilo que eu vivi e o que eu acho certo e o que eu acho errada. Porque, como eu disse para vocês, eu já fui uma julgadora. E eu quebrei a cara na hora que eu fiquei sabendo da real situação, da verdade nua e crua, o porquê de todos os acontecimentos. Então é isso, meus queridos e minhas queridas. Me desculpe por esse desabafo, mas eu vou bater na mesma tecla. Não somos ninguém. O único que tem direito de julgar e que sabe a verdadeira história na vida de um casal, como no caso do pai de 4 filhos, senhor Francibaldo, e a ex-esposa dele, é Deus quem sabe. E só ele pode julgar quem é o certo, quem é o errado nessa história toda. E parar de ficar massacrando essa mãe, porque a gente não sabe o motivo pelo qual, o que foi que aconteceu, qual foi a intenção dela, o porquê que ela foi e deixou os filhos, o que ela estava pensando ali no momento, tá? Só resumindo. Mas eu vou ficando por aqui, agradecendo o carinho de cada um de vocês aqui com a Sol. E a palavra que eu tenho a dizer a cada um de vocês é gratidão, gratidão e gratidão sempre. E se você quiser compartilhar essa minha história para que sirva de exemplo para muitas pessoas julgadoras nessa plataforma, fique à vontade, fique à vontade. Se você chegou até aqui, se inscreva no nosso canal, ativem o sininho e deixem aquele like maneiro aqui para Sol. Venha fazer parte da nossa família, porque eu sou verdadeira. O que eu acho errado eu falo e o que eu acho certo eu também falo e também aplaudo. Fiquem todos com Deus, que Deus abençoe grandemente a sua vida e a vida dos seus familiares. Até um próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Um beijinho todo carinhoso da Sol. Lembrando que eu não fiz esse vídeo, desculpa, para me vitimizar, mas sim para abrir a mente de um número maior de pessoas possível, tá? O porquê não devemos julgar ninguém. Tchau, tchau, pessoal. Fui.